Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Em Audiência, que é o seu canal que vai trazer aí um papo jurídico descomplicado. Você chegou nesse vídeo muito provavelmente porque tá aí, assim como eu, preocupado ou preocupada com os efeitos da reforma tributária sobre os serviços de streaming que você tenha contratado. Então, se realmente é esse aí o motivo pelo qual você chegou a esse vídeo, tenha certeza, eu vou trazer para você o panorama atual sobre a possibilidade ou não desse serviço ficar mais caro ou mais barato com a reforma. Então, fica nesse vídeo que eu vou explicar tudo sobre esse assunto para você. Gente, pensa numa coisa que é difícil descomplicar para vocês. É o tal do assunto em que envolve aí a área tributária. Isso porque até para as pessoas, até para os profissionais que trabalham nessa área, muitas vezes a interpretação da legislação ela é muito complexa. E eu participo aí de vários eventos que falam da reforma tributária. Eu sempre estou em eventos, tanto levando conhecimento como também adquirindo, justamente por se tratar de um tema super complexo. E eu falo de reforma também muitas vezes no meu Instagram. E o que é que eu percebo? Que o interesse das pessoas sobre a reforma tributária, ele é muito menor do que deveria ser, porque acredite, isso influencia diretamente na sua vida, em tudo que você faz. Por que, Jéssica? Eu não tenho empresa, eu não pago imposto, eu tô ali abaixo da faixa de isenção. Por que é que eu deveria me preocupar com isso? Por quê, gente? Porque essa fase da reforma agora, ela é uma fase que está tratando sobre a tributação do consumo. Quando a gente fala de tributação do consumo, a gente fala sobre os tributos que incidem sobre as compras que você realiza. Tudo que você compra tem tributo embutido ali, acredite, e isso faz com que o valor do produto ele acabe ficando maior ou menor, a depender da carga tributária que influencie, que incida sobre esse produto. E quando a gente fala de streaming e reforma, a gente precisa começar a olhar para a possibilidade desse serviço ficar um pouco mais caro. Jéssica, se a sua proposta, querida, é descomplicar, tenha certeza que você tá bugando a minha mente quando você fala de streaming. Gente, ó, principalmente para quem é aí da minha época ou até os mais velhos, falar de streaming realmente causa muita confusão. Streaming nada mais é, eu vou explicar para a gente contextualizar aí todo esse conhecimento que a gente está passando por meio desse vídeo. O streaming é uma plataforma que transmite algo para você, seja uma música, seja um vídeo. Ele veio aí para substituir as antigas mídias físicas, por exemplo, CDs, DVDs, Blu-ray que parece, gente, uma coisa assim tão moderna, né? Eu acho que não chegou nem a existir, foi tão rápida a vida útil desse Blu-ray, mas quem nunca foi numa locadora de vídeo em plena sexta-feira para pegar ali as fitas ou os CDs, os DVDs do final de semana? Isso não existe mais, isso foi completamente substituído pelo streaming, pela Netflix, pela HBO, pelo Globoplay, pelo Spotify, várias plataformas que distribuem, que transmitem conteúdo para que você consiga assistir e ouvir com seus dispositivos móveis, com seu celular, com seu computador. Então, streaming é isso aí. São esses serviços que a gente contrata por meio de, muitas vezes, uma assinatura mensal que você faz na plataforma e usufrui aí desses serviços. São eles mesmos, meus amigos, que podem ficar mais caro com a reforma. E eu vou explicar o motivo disso para vocês. Se hoje, meus amigos, esse serviço de streaming ele é muito mais acessível para você do que ele era aí anteriormente, saiba que, apesar da gente ter também o avanço da tecnologia, que obviamente contribui significativamente para que esses produtos sejam mais acessíveis, sejam mais baratos, tenha certeza que a carga tributária também influencia diretamente nesse valor final.
Porque antes, esses produtos eles eram disponibilizados em mídias físicas, como a gente falou anteriormente. Atualmente, eles são disponibilizados por meio de serviços. Não é tangível, você não pega, não tem mídia física mais. Você baixa ali um aplicativo no seu celular, na sua televisão e você faz uma assinatura. Saiba que o tributo sobre os serviços, ele é muito menor do que os tributos que incidem sobre as mercadorias hoje. A carga tributária das mercadorias ela é muito maior do que a carga tributária que incide sobre os serviços em geral, tá, gente? Claro que vai ter particularidades, mas eu tô falando aqui de forma geral. Falando de streaming especificamente, nós temos basicamente 3 tributos sobre o consumo que vão incidir sobre esses serviços, que são o ISS, que tem uma alíquota ali que varia entre 2% e 5%, e o PIS e a COFINS, que somados totalizam um montante de 9,65, 7,6 mais 1,65 totalizam. Peraí que eu vou quebrar o vídeo para você continuar depois, porque eu não consegui fazer uma soma, né, meus amigos? Que somados vão totalizar aí um montante de 9,25%. Então, se eu tenho um ISS de 5% mais 9,25%, a gente está falando de uma tributação que vai ficar em torno aí de 14,25% sobre o streaming hoje. Sobre mercadorias, produtos físicos, nós temos alíquotas maiores. Então, o fato da gente ter migrado, disso ter mudado para se tornar serviço e deixar de ser mercadoria, já causou aí uma redução na carga tributária e, sem dúvidas, contribuiu para baratear essas aquisições e se tornar um produto mais acessível para a população. O que é que muda com a reforma tributária? A reforma tributária ela tem um princípio chamado base ampla de incidência. Eles querem quebrar com esse conceito de mercadoria e serviço com tributações distintas. Eles vão criar um IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que vai ter uma alíquota única que vai servir tanto para mercadorias quanto para serviços. E a priori tem se falado numa carga tributária num montante de 25%. Então a gente vai sair de uma tributação que hoje gira em torno de 14,25% para 25%. Então a gente está aumentando mais de 10% da carga tributária que incide sobre esse serviço, caso a reforma venha a ser aprovada nos termos que está hoje. Óbvio que a gente precisa destacar que hoje, no dia que estamos gravando esse vídeo, a reforma ela ainda não foi aprovada. Nem o texto final da Câmara, que está lá no grupo de trabalho da Câmara, ele ainda não foi apresentado. Mas isso acontecerá daqui 2 semanas mais ou menos, é essa a previsão. Então, óbvio que o que eu estou entregando para vocês trata o cenário de hoje, tá bom? Então, apesar de esse ser o nosso cenário atual, que eu tô deixando bem claro aqui para você, para caso haja alguma mudança, não fique nenhuma dúvida do conteúdo que eu tô trazendo. Mas a base ampla de incidência é um princípio que está regendo, norteando a reforma tributária. Então, muito dificilmente a gente vai ter alguma alteração no texto apresentado referente a esse item, até porque hoje no judiciário o que se questiona muitas vezes é o que é mercadoria e o que é serviço. Esse item aqui que eu comercializo, que eu acabo vendendo ou entregando para os meus clientes, isso é mercadoria ou isso é serviço? A depender do item, isso gera muita discussão na justiça. Então, por isso, eles querem acabar com essa dúvida e tributar igual, mercadoria e serviço. Mas algo que se fala muito é que os serviços eles podem acabar encarecendo com a reforma. Inclusive, o secretário extraordinário da reforma, ele insiste em levar sempre, levantar aí essa bandeira de que não vai ter aumento na carga tributária global. Mas foi o próprio que sinalizou aí essa possibilidade dos serviços de streaming ficarem mais caros. Principalmente por quê? Porque quando ele fala carga tributária global, ele está se referindo ao montante geral da arrecadação. Quanto que o Brasil arrecada hoje a título de tributo? Esse número ele não vai mudar.
isso não vai aumentar com a reforma. Mas, obviamente, a depender dos setores, a gente pode ter aí um aumento ou uma redução da carga tributária sobre os produtos e sobre os serviços. Então assim, gente, olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que a reforma, ela passando aí da forma como ela se desenha hoje, os serviços de streaming, eles vão sim ficar mais caros. Obviamente, o seu fornecedor, né, a pessoa jurídica ali que vende para você esse produto, que comercializa esse produto, que presta esse serviço para você, se o tributo que ela paga, ele vai ficar maior, óbvio, ela vai repassar isso para você no preço, gente. Porque se ela não fizer isso, ela está consumindo ali a margem de lucro que ela determinou para ter naquela operação. Ela vai ter que pagar isso para o Estado, ela vai ter que pagar isso para a União, ela vai ter que fazer o pagamento desse tributo. Então você, que é o consumidor final, é ali o contribuinte de fato desse tributo, porque é você que custeia no fim das contas, isso entra no preço do produto, então vai sim ficar mais caro. Então tenha certeza que se a reforma ela passar nos moldes que ela está se desenhando hoje, como eu já disse, prepara o seu bolso, porque os serviços de streaming, sua Netflix, seu Globoplay, seu Spotify, eles vão ficar mais caros, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Antes da gente finalizar esse vídeo, vai nos comentários e fala pra mim qual é o streaming que você tem hoje, que eu quero saber. Eu também tenho ali as minhas plataformas que eu faço assinatura mensal e eu já estou aí preparada para esse aumento. E óbvio, né, gente, eu não posso finalizar esse vídeo sem pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que nos próximos vídeos você seja notificado e fique por dentro de tudo que acontece no mundo jurídico que impacta aí para você e óbvio, de uma forma totalmente descomplicada.